Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira da quarta semana da Quaresma, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 7, versículos do 17 ao 30. E, caro irmão, irmã, nós vemos hoje nesse Evangelho, basicamente, aquilo que é a essência da missão de Jesus. Jesus veio ao mundo para nos revelar que nós temos um Pai. É isso, basicamente aqui, todo o começo, até a metade aqui, ele está falando do Pai. Que ele não veio para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Que ele e o Pai são um, que o Pai trabalha e ele trabalha. Ou seja, Jesus Cristo, assim como no Pai Nosso, quando ele começa, quando os apóstolos pedem, ensina-nos a orar, ele vai dizer, Pai Nosso. Veja, até na oração, a primeira coisa que o Senhor quer nos revelar é que nós temos um Pai que nos ama e nós precisamos nos aproximar desse Pai. Sei que muitas vezes, talvez pela história de algumas pessoas, a relação com o Pai tenha sido um pouco traumática, confusa, talvez teu pai te abandonou, talvez teu pai disse palavras duras, pesadas, entenda, malditas, mal faladas para você, e a gente sabe que a figura do pai é aquele que deve projetar, é aquele que deve encorajar, é aquele que cuida, que zela, que protege. Então, muitas vezes, essa relação com o pai terreno pode até atrapalhar na relação com o pai. No nosso inconsciente está lá a figura de pai. Bom, espera aí, pai? Então, tenhamos esse cuidado e se nós temos essa situação, se na tua vida tem essa situação, peça ao Espírito Santo, peça a Jesus que pela graça vá tocando, vá curando, para que cada vez mais tenhamos essa certeza que temos um Pai que nos ama, o Pai que não poupa o seu próprio Filho e assim também não se poupa de ver todo o sofrimento do seu Filho, de enviar o seu Filho para nos salvar. Essa é a figura do Pai, um Pai que ama, um Pai que cuida e um Pai que preparou o céu para que um dia todos nós possamos estar juntos. E o Evangelho vai dizer assim, naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus, meu Pai trabalha sempre, portanto, eu também trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava o Deus de seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus, em verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que o Pai o vê fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E caro irmão, irmã, nós vemos aqui no último verso, Jesus dizendo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo, sendo Deus, ele abre mão da sua divindade, da sua realeza e se encarna. Mas a palavra, vai dizer que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus
e verdadeiro homem, mesmo sendo Deus aqui nesse mundo, ele abre mão de todas as suas vontades e seus desejos para fazer a vontade do Pai. Claro que como a intimidade deles eram tão grandes, a vontade e os desejos de Jesus eram os mesmos de Deus, eram os mesmos da salvação, do amor, de nos libertar. Então era isso, o desejo deles é igual e nós precisamos entrar nessa intimidade com o Senhor ao ponto de que as nossas vontades e os nossos desejos sejam os mesmos do Senhor. Não que Ele fique o tempo inteiro fazendo a nossa vontade, escutando as nossas necessidades, mas é que a gente se conforme de tal forma que a nossa vontade seja a vontade do Senhor. E que assim como Jesus, não façamos nada por nós mesmos, que antes apresentemos tudo ao Senhor. Qualquer projeto que o Senhor, que a senhora tenha, dobre os joelhos, apresente ao Senhor, fala: Senhor, é assim. Eu tenho esse plano e agora conversa comigo, mostra para mim, é isso, não é se é por aqui, é por ali, e deixa o Senhor ir falando contigo. Ele vai se manifestar, porque se nós fizermos a vontade do Senhor, seremos felizes e plenamente realizados. Agora, se não fizermos a vontade do Senhor, entraremos numa luta, num braço de ferro, onde com certeza vamos dar trabalho para o Senhor, porque depois Ele tem que ficar consertando aquilo que saiu fora do caminho. Então peçamos essa graça que assim como Jesus, que nós possamos fazer a vontade do Senhor. E meu irmão, minha irmã, quantos planos o Senhor não tem para vocês? Quantos desejos, quantos projetos? Porque foi para isso que Ele nos confiou o mundo, para que nós pudéssemos fazer aqui nesse mundo a sua vontade, para que o seu nome fosse honrado e glorificado. Então que possamos ter essa intimidade com o Senhor e fazer sempre a sua vontade. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.